Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber a essas alturas do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bem legal, bem interessante para conversar sobre educação e sobre tecnologia, ou a junção das duas coisas, né? A educação com a tecnologia. E hoje estou aqui com a Adriane Schmidt. Tudo bom? Tudo bem. Muito bem, a Adriane é nossa aluna lá no programa de doutorado agora. Sim. Mas era uma aluna do programa do mestrado. Também. Então você já virou mestre, tadinha, e continua conosco, Sim. não é? Porque as pessoas elas querem sofrer mesmo, então elas permanecem, né? Estudando, como se fosse bem ruim. Na verdade é bem legal, né? Sim. Mesmo porque se fosse ruim, você não voltaria para uma jornada de mais 4 anos, né? Então você vai ficar 6 anos conosco. Vou. Muito bom, muito bom. E assim, esse programa é um bate-papo, obviamente, mas eu sempre quero saber do entrevistado da onde ele veio. Sabe por quê? As pessoas, elas imaginam que nós nascemos prontos, né? Sim. A Adriane um dia acordou e é mestre. E não funciona assim. Não. Tem vários perrengues. No seu caso, eu acompanhei alguns deles, porque fui professor. Tem vários perrengues, tem vários problemas, vários desafios a Sim. serem enfrentados, né? Então, a primeira pergunta do programa que eu sempre faço para todo mundo é para você contar como que é a sua trajetória acadêmica. Sei lá, desde o ensino médio até agora que você está no doutorado. Como que foi isso? Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. E eu vou falar um pouquinho, então, da Adriane, que desde um bom tempo, bem longo, tinha, sim, essa vontade, essa tendência para estudar, para leitura. Uhum. É uma coisa, assim, que um pouco atípica, não é todos que têm essa forte tendência. E isso sempre era muito forte em mim. No tempo do colégio, no tempo primeiro grau, segundo grau, eu não tinha, talvez, com tanta ênfase. Uhum. Eu estudei em escola pública, né? E eu cursava normalmente. Eu não tinha, assim, uma... Não era nota 10, mas também não era nota 2. Não tinha aquela ênfase, sabe? Mas daí, mais tarde, começou a despertar em mim essa vontade, esse desejo por estudar. Uhum. E isso começou muito forte dentro de mim. E aí eu queria, então fiz o segundo grau e eu queria cursar, então, a pedagogia, que despertou em mim a vontade, Sim, né? de ser professora, então. Mas aí eu estava um pouco confuso ainda se era bem ali. Eu tinha uma trajetória que eu passei pelo hospital, trabalhei em hospital 8 anos, então aí eu fiquei assim... Você fazia o que no hospital? Eu trabalhava um pouco de tudo. Eu trabalhei na parte de enfermagem, trabalhei também na recepção. Antes de você entrar na faculdade? Antes. Daí tinha sempre aquela dúvida, será que eu vou continuar pela saúde, né? Você fica ali, né? Mas aí, quando eu cursei o magistério, é ali que eu iniciei, então, como professora pela primeira vez, porque eles precisavam, naquela época, de professores para preencher o quadro, e quando não consegue preencher com a listagem que se inscreveu, eles buscam nos cursos de magistério os legal. melhores alunos. Isso em que cidade que era? São Bento do Sul. Tá. Os melhores na didática, então, eles eram indicados para preencher essas vagas pelo Estado que era permitido. Então, ali que eu inicio como professora. E daí eu gostei. Mas você era um pouco mais velha só do que os seus alunos. Isso. E eu gostei, né, desse primeiro momento ali. E aí comecei, então... Mas eu também gostava muito de filosofia. Sim. Desse lado, assim, desse estudo, né? Talvez por causa justamente da minha crença, assim, que rama para essa questão filosófica, né? E aí, então, eu tinha muito desejo de prestar o vestibular na Universidade Federal para filosofia. E era São Bento, Florianópolis, 4 horas demorava, né? Mas aí, mesmo assim... São Bento até aqui demora quantas horas? Aqui, 1h30, 2. Para Florianópolis, 3. São Bento, né? Sim, sim. Mas para Floripa é outra estrada, né? Mas eu fiquei com aquele desejo, assim, porque filosofia estava lá, né? Claro. Então, meu olho brilhou para aquele lado. Mas nessa época, eu era, então, mãe de 4 filhos ainda pequenos, né? Meus adorados filhinhos, que eu amo. Fabrício, Fernanda, Amanda e Alana. E aí, mesmo que eu estava em casa, eu não estava trabalhando naquela época, entre os afazeres do lar, em casa, domésticos, de uma vida comum, de uma pessoa comum, com bastante dificuldades, desafios, principalmente financeiros,
Entre os afazeres domésticos, eu ia à biblioteca, buscava livros para estudar. Porque eu não tinha as condições para pagar o cursinho, que diziam que na Federal de Santa Catarina só entrava com cursinho. Eram as afirmações que estavam postas naquela ocasião. E aí era uma cascata, né? Mas para mim estava posta dessa forma. Você acredita, né? E leva a gente a acreditar que não teria chance. E aí mas mesmo assim eu persistia por conta das minhas crenças, que eu acreditava que se eu fizesse o esforço necessário, desprendesse o que precisava ser feito, eu conseguiria abrir uma possibilidade. Então aí eu estudava o ano todo para no final do ano ali, setembro, ali prestar esse vestibular lá. E aí eu fui, prestei e passei. Eu fiquei entre os 22 para o curso da filosofia da Federal. E era magnífico lá, era maravilhoso, mas no entanto eu não consegui cursar o semestre, eu tive que fazer a pausa, porque a minha vida naquele momento eu não conseguia fazer essa jornada com crianças pequenas, se locomover, então ali E filosofia é muito pesado de leitura, né? Mas eu amo, assim, os livros, então pouco que eu já... Mesmo que você ame, tem tempo, né? Tem, daí eu entendi assim, eu vou ficar lendo os livros, mesmo os livros indicados pelos professores lá no curso, e fui me aprofundando na leitura, e vou aguardar um momento que eu penso que eu posso construir essa história. Só que nesse sentido, então, como eu gostava muito de estudar, daí surgiu a oportunidade pela Uninter para o curso de pedagogia. Entende? E aí, as condições que a Uninter possibilitava para mim, na época, para uma mãe com 4 filhos pequenos, tendo todos esses afazeres para cumprir ali, a Uninter era um dia eu precisava ir ao polo. Isso era que ano? Agora foi 2011 que eu formei. Então, 2008. 2011. 2008, né? mais ou menos. E ali, daí, era uma vez eu ia ao polo, na segunda, para receber as orientações, os direcionamentos. E os estudos eram feitos em casa. Então, ali... E o custo também era acessível para que eu pudesse cursar. Então, a Uninter, para mim, assim, ela é muito significativa, porque ela abriu para mim... Eu achei que você começou no mestrado da Uninter, não que tivesse feito a graduação. Lá que atrás, legal. tem toda uma história de superação, de busca, né, pelo esse estudo, que eu buscava muito, né? Uma superação minha de mãe, de mulher. E aí, lá, fui muito bem acolhida, uma coisa marcante, assim, que teve nessa questão dessa pedagogia da Uninter, lá onde eu fui pela primeira vez estudar, porque eu era uma pessoa com muitas dificuldades. Assim, bastante, sabe? Muitas dificuldades. Então, quando eles apresentaram primeiramente para mim lá, que eu teria que fazer uns portfólios na norma, então aquilo ali para mim era um bicho de 7 cabeças, assim. Entende? Para você ter ideia, né? Então, assim, mas eu tinha um sonho. Então, até inclusive a minha história, eu quero aproveitar e se tiver alguém vivendo situações semelhantes, de pensar que não é possível, que não pode desafiar, construir uma história de sonhos, de realizações, eu sou a pessoa que posso estar relatando essa grande alegria de ter conseguido vencer. E aí eu fui muito bem acolhida pelos tutores que davam os direcionamentos. E aí tinha até inclusive um tutor lá, era o Valtívio na época. Ele olhava para mim quando eu ia lá à noite, ele dizia assim para mim: você tá com uma carinha que quer desistir. Porque ele via o meu grau de dificuldade. E aí ele falou assim: mas não desista. A gente vai ajudar você a compreender o que é a sua dificuldade. Sim. E aí ele gravava em CDs umas coisas para me orientar e foi muito legal. E isso ali que ele fazia foi a condição, porque hoje eu como professora eu consigo olhar esse gesto dele. Esse gesto humanitário dele para comigo naquele instante é que faz a diferença de eu prosseguir ou desistir, né? Porque ele fez a leitura de mim enquanto mãe com 4 filhos e com muitas dificuldades e alguém com muita vontade de estudar. Sim. E ali eu continuei. Aí eu consegui ir vencendo as minhas dificuldades, né? E aí quando foi tudo correndo bem, foi porque eu tinha o conteúdo, assim, entende? A minha questão sempre era essa. Acho que não é o conteúdo, você tem o desejo. Porque o grande, me parece, né? Talvez esteja errado, mas quando o desejo está em você, é intrínseco, não é extrínseco. Quando o desejo é intrínseco, você dá um jeito. Sim. Você dá um jeito. Porque daí, eu me lembro quando eu fiz mestrado, que eu fiz doutorado e tal, que a minha orientadora chegava, tem mais esses 8 livros para você ler. E eu falava, uau, mais 8 livros! E não do tipo, ai meu Deus, mais 8 livros. Faz uma Acho que essa é a diferença. Faz a diferença. Né? Na hora que você fica empolgado com os 8 livros que você tem que ler, sim, é bacana. A hora que você fica, meu Deus, mais 8 livros. E o tempo para ler os 8, se você está de mau humor ou de bom humor, é o mesmo. A diferença é o que você vai
vai reter deles, né? Sim. Aí eu fui prosseguindo, consegui formar, então, né? Pela Uninter, então. Em 2011. Isso, na pedagogia, em São Bento, né? E aí, já em seguida, eu engatei com especialização em área de supervisão, gestão, que é o que me possibilitou daí assumir cargo de diretora, de coordenadora pedagógica em escolas. Sim, então, sim, ali eu vou sim, criando uma carreira, né? Mas daí você trabalhou um pouco como professora ou foi direto para a coordenação? Não, professora de educação infantil, né? Aham. E ali eu construo a minha história. Hoje já são mais de 20 anos. Mas ali, daí, pelo meu profissionalismo e pelo meu destaque profissional, vai atraindo o olhar das pessoas, né? Sobre a prática que você desenvolve. E daí eu recebi convites, porque eu tinha a especialização ali, Sim. né? Então, eu estava na gestão de um CEIM, de educação infantil, quando veio a tragédia na minha vida. Quando aconteceu a tragédia, que daí o pós-tragédia é que daí me permite seguir esse caminho dos estudos daí. E daí você foi fazer o mestrado. Bem depois daí. Que você entrou no mestrado em 2020. Na pandemia. Né? Na pandemia. 2020, né? Isso. Foi 7 anos depois, de 2013, ali que eu estava na gestão, né? Que então eu tive esse acidente que aconteceu lá, dos 17 mortos, né? Aham. Essa tragédia marcante. E aí, para a saúde mental, para a gente conseguir, quem vivencia questões de tragédia, De trauma, né? traumas e tudo mais, para que você busque superação e se reconstrua, você tem que ser uma pessoa da mente extremamente ocupada, bem ocupada, sim, né? sim. Bem direcionada. Então, como eu já tinha isso dos estudos, então começou a vir para mim esse desejo, não, eu tenho que prosseguir. Eu tinha feito especialização, Em né? algo mais desafiador, né? Isso. E aí eu fui, então, daí, quando chegar, eu pensava, mas o mestrado deve ser bastante mais difícil. E né? Não, mas na época lá eu ficava pensando, né? Deve ser bem difícil. Aí as pessoas falavam, tinha a questão do idioma, né? Então, para mim, eu achava, então vai ser difícil. Então, eu ficava assim, né? Mas depois eu comecei a redirecionar isso no meu pensamento, na minha mente. A partir do que eu acredito, né? De que o impossível ele não existe, na verdade, né? O que existe é a determinação de alcançar. E aí, se você é determinado, você vai atrás dos caminhos. E ali fui eu. E aí, então, na pandemia, surgiu essa oportunidade, né? Que era... Porque daí eu teria que sair da cidade para ir até a universidade, né? E ali, daí, era então online, era o mestrado. Da segunda turma, então. Foi ali no 21, né? Ah, tá. Porque de 2020, o mestrado teve uma única, singular aula... E daí fechou tudo. Ah, aí não, fechou então foi o no mundo. 21, então, né? Foi no 21. É ali que eu entrei, né? Que eu formei no 23. E ali, que ele abriu essa oportunidade assim, porque ele abriu esse modelo que era, né, online, a gente... Sim, na verdade ele não é online, não né? é online, o nome é outro, né? Ele é presencial mediado com o uso de tecnologias. Isso, esse é o que termo basicamente, só porque a gente está conversando aqui, você Sim. sabe o que é, mas as pessoas talvez não saibam. Sim. Quando a gente fala mediado com o uso de tecnologia, significa todas as pessoas, ao mesmo tempo, sincronamente, com a câmera aberta. Né? Não pode fechar a câmera, pode Sim. ver que todas as aulas Isso. é como a gente está numa sala virtual. Sim. Então, assim, tudo bem, se fecha a câmera para pegar uma água, ok, é como se você saísse da sala para buscar uma água, tá tudo bem. Mas se você não abre a câmera, você é falta. Certo. E se você toma, sei lá, quantas faltas, você reprova. Já tivemos casos, a pessoa não abria a câmera, reprovou, né? Por falta. Certo. E essa condição que a Uninter traz, então, nesse modelo, ela permitiu novamente, é sempre uma condição que se cria Sim, e que quando se cria, abre possibilidades para pessoas que às vezes estão aguardando uma oportunidade, que era o meu caso. Sim. Né? Porque eu não poderia do meu trabalho me locomover e a prefeitura lá, ela não iria me dispensar. E teria que dispensar 2 dias inteiros, né? Ela não iria, entende? Porque aí eles acham que é dar abertura, assim, para mais pessoas, mas é uma visão que eu também, não é o que a gente vai discutir aqui, porque eu penso que se você abrir mais você ganha, porque você vai ter mais profissionais mais capacitados, qualificados, enfim. Mas não é essa a questão. Então, quando abriu essa modalidade, ela abriu essa possibilidade que eu estava buscando. E aí eu me lancei, né? Fiz o projeto de pesquisa, lá o pré-projeto que precisava, né?
E aí eu entrei daí para cursar o mestrado. A gente já vai falar sobre o mestrado. Como um grande desafio daí. Aí você se formou em 2023 e falou... Isso. Não vou parar. Vou continuar. Vamos fazer um doutorado. E daí você engatou o doutorado. Foi junto, né? Você emendou, né? Eu tive uma pausa de 6 meses. Eu não entrei já direto ali, tá? De um processo seletivo para o outro. Você não, mas se é que formou... a Sara entrou já em seguida e eu não entrei na turma dela. Ah. Teve ali, daí eu acho que era no meio do ano, então, né? Que teve de novo. Pode ser. Teve um intervalo para mim. Ela entrou. Não, mas o doutorado não tem no meio do ano, só o mestrado tem no meio do ano. Mas eu entrei no próximo, então. Então, deve ter entrado no próximo. Então é o próximo, então é o próximo. Eu me formei em março e entrei no outro então o outubro. Intervalo a partir de março, é isso que eu conto, é isso. É porque daí ali já em outubro abriu de novo, né? Então, ela deve ter se formado em dezembro e entrou em março. Isso. Você se formou em março para entrar no outro março. Ela já emendou. E daí a gente sente falta. Foi isso que aconteceu, né? A gente sente falta desse pique do estudo. E para mim, que gosto de desafio, eu tenho esse olhar de aprender por toda a vida, aprender até morrer. A gente não está pronto, a gente precisa ressignificar muitas coisas sempre, né? Principalmente a nossa prática como professor. Sim. E aí eu, né, arrumei novamente para um outro projeto e lá vamos nós. Tanto que tá aí o Prof. Moser, que vai fazer 92 anos, acho que amanhã. Depois eu olhar aqui na minha agenda, mas depois de amanhã, no sábado. Não era no 20? No dia 20, isso. Hoje é... é verdade, 20, no dia 20. Acho que é 20, que eu marquei no lá. Outro sábado. Eu marquei lá para dar parabéns para ele. Isso, tem que dar parabéns para ele, né? 92 anos, e continua dando aula. Com certeza. Né? Inclusive, amanhã estará na aula de manhã e de tarde, né? E é isso, né? Você nunca... Porque me parece, não sei o que você pensa disso, mas tem algumas pessoas nas quais eu me incluo, e me parece que você também, que não é um querer, parece uma necessidade, né? Estudar é uma necessidade. Sim. Se eu não estudar, parece que não tô vivendo sem estudar. Né? Eu tô sempre tendo que estudar porque é uma necessidade minha. Muito forte, né? Necessidade mesmo. Sim. Eu me sinto mal se eu ficar, sei lá, uma semana sem ler o livro, eu me sinto mal. Mesmo, assim, tipo, viciado, sabe? Viciado, assim, ficando, meu Deus, eu preciso de ler alguma coisa diferente e tal. E eu também, não sei se você é assim, é isso que eu queria saber, chega um momento em que eu preciso mudar para uma área que eu não conheço nada, que é para poder abrir mais um campo de... Expandir. Não sei se você é assim também. Não necessariamente, porque talvez eu não estou no pique que você já está bem mais adiantado nesse pique aí de estudos, né? Não, muito. Que você gosta bastante, né? Eu tenho propósito. É diferente que eu persigo algo. Tá. Eu fico entediado. Talvez, né? Com o que eu tô lidando. Talvez essa questão que você tem, você busca, né? Isso. E eu já vou direto porque eu tenho propósito específico. Justo. Né? Então talvez é o que diferencia um pouco, talvez. Pode ser. Mas o chamamento dentro de mim é muito forte também. É o mesmo, né? A ideia de da estudar. Necessidade, né? Isso. A necessidade de estudar e tal. E você continua como professora? Agora eu aposentei no mês de maio, porque eu quero novas oportunidades. Eu quero trabalhar em contexto de formação de professores. Daí você quer dar aula para os Isso. profs. Eu quero uma outra perspectiva, pensando nessa escola do futuro. Porque, mesmo pela minha idade, se você for ver, eu não sou uma pessoa fechada ao novo. Sim. É diferente. É o contrário, eu busco o novo. Eu quero aprender o novo. E o que é essa escola do futuro? É essa escola que está vindo aí agora, que está esse auê na educação, com tantas modificações e mudanças a partir das mudanças dos próprios contextos, né? Que estão avançando com tecnologia e tudo mais aí, que está presente nesse fazer pedagógico do professor, principalmente depois da pandemia, que evidenciou com mais força, né? É um catalisador, né? A coisa já estava vindo. Mas esse ali, ele reestruturou o trabalho, porque ele traz o que estava já posto e sendo seguido, ele busca uma nova forma de olhar para essa forma de nós fazermos a educação. Então, a isso eu chamo a escola do futuro. Legal. É quando eu preciso ressignificar algumas questões do meu fazer enquanto professor. Entende? Porque muitas pessoas, elas ficaram com essa resistência.
Assim, é normal, né? Do novo e lidar com esse novo. E então ali cria uma série de dificuldades, porque daí surgem demais tensões, conflitos, desafios presentes que estão dentro da escola hoje, que a gente vê, porque a gente está lá. Até então estava lá, né? Sim, claro. Vem acompanhando, eu já fiz pesquisa, então a gente vai olhando para essa realidade e eu sou muito assim, professor Rodrigo. Eu não me conformo de simplesmente fazer uma leitura da realidade. Eu não sou uma pessoa que vai simplesmente descrever constantemente a realidade que está diante de nós. Eu preciso, além de descrever a realidade, me colocar no movimento do que posso fazer para mudar ou contribuir de alguma forma para melhorar sempre mais. Sim, melhorar porque essa realidade. Porque eu acredito nisso, de que por melhor que esteja, ainda pode ser melhor sempre. Eu acredito muito nesse sentido, né? E daí a sua ideia é tentar fazer com que esses novos professores, eu não sei se são os novos ou os antigos, incorporem coisas dessa escola, dessa nova Eu quero trazer forma. novos olhares, né? Eu não posso impor sobre eles um modelo isso não funciona. De forma alguma. Não funciona. Nem é essa a minha intenção, nem a minha pretensão, né? Não quero impor modelos. Eu gosto muito assim de ter esse respeito pelos educadores e pelas pessoas e pela forma de pensar diferente de mim. Claro. Que isso é muito importante, né? É o eu no mundo de cada pessoa, né? A quem ela se constitui e aquilo que elas vêm cumprir. Porque eu acredito muito no propósito, que eu te falei, no propósito existencial de cada vida, né? Cada um de nós cumpre algo. É uma questão de ver o mundo e a vida. E aí a Adriane persiga o meu propósito da Adriane, né? E aí, mas o que eu puder contribuir nesse sentido para aliviar um pouco essa carga que está posta, que a gente vê as pessoas adoecendo, a gente vê, não sei lidar com isso, não estou conseguindo. Burnout. Isso, a gente vai vendo, porque você tem que olhar para a realidade, você olha para ela, que nem eu falei, não vou ignorar. Ou fazer de conta que não existe essa realidade na educação, ela está posta. Nós sabemos que ela está posta. Então, a questão, principalmente para a gente que está aí no doutorado, é justamente estudar, pesquisar, investigar, para você, no final, poder, de alguma forma, contribuir para aliviar, pelo menos, esse processo para os professores, né? Porque, principalmente quando a gente vai falar em questão de tecnologia, não é você ser contra uma realidade que está posta no sentido assim, ela não vai parar porque você quer. Se eu gosto de tecnologia, se eu sou contra a tecnologia, aí as opiniões vão ter diversas, nós vamos divergir em muitos pontos. E aí eu tenho um outro olhar sobre essa questão, entende, professor? Por isso que daí a minha pesquisa ela vai seguir nesse sentido, né? É que eu tenho a questão que eu trago, que é a questão que é a minha condição de que eu aprendi para mim, na minha vida, na minha formação de quem sou, na minha constituição, que eu aprendi dentro da minha vida a teoria do valor, de Makiguchi. Então, ele traz isso muito forte para mim. Acho que agora você tem que explicar para as pessoas, porque não somos só nós que estamos conversando. As pessoas estão vendo. Então, a teoria do valor do Makiguchi. O Makiguchi ele é um educador japonês, né? Então, lá atrás, quando ele 1930, o tempo dele. Quase 100 anos já, né? Mas é muito relevante o que ele traz lá atrás, por isso que a gente traz para o presente. Porque tem muita relevância para contribuir para a educação. Então, ele é um estudioso, ele estudou a questão educacional, ele atua em sala de aula, era diretor de escola, filósofo, né? Então, ele traz a teoria do valor. E a teoria do valor, ela faz a gente olhar para a vida e para tudo que está posto e criar valor naquilo. Acho que você vai ter que explicar um pouco mais. Como eu posso criar valor? Você entende. Como eu posso criar valor? Mas ele, lógico, ele tem como fundo de ser na filosofia do humanismo, do budismo Nichiren, né? Que ele é budista, então ele traz essa filosofia do humanismo, esse humanismo que me permite, que é chamado da filosofia da dignidade da vida. A partir dessa perspectiva da dignidade da vida humana, que está pouco prezada hoje, tanto é que a gente vê guerras e tudo que está aí no mundo. Tanto é que tudo é só dinheiro. O valor da vida ela ficou posto para segundo plano. O valor da vida é apenas monetário hoje? Isso. Então, então nós temos esse olhar sobre essa perspectiva, ancorado na perspectiva da dignidade da vida. Como que eu posso criar valor?
Sim. Então, a partir desse pensamento, você vai olhar, então, para o uso da tecnologia. Uhum. Porque daí, se eu quero criar valor e eu tenho uma filosofia da dignidade da vida que me ampara nesse processo de criação de valor, você acha realmente que eu vou usar a tecnologia para criar bomba atômica, para matar as pessoas, para não sei o quê, para fazer um mal para alguém? Daí não dá. Sim, sim. Entende? Porque ela tem uma filosofia que ancora. A tecnologia sozinha, sem uma ancoragem mais profunda, que abrigue a proteção à vida e à dignidade humana, A chance é ela virar só capitalismo. ela vai, entende? Ela vai para outro rumo, É. né? Mas também, por outro lado, eu não vou poder esperar que autoridades governantes venham fazer o que nós clamamos que eles façam. Quando a gente pede política pública, política para isso, política para aquilo, né? Que teria que inserir para o professor trabalhar melhor. Eu não posso ficar esperando, porque essa é uma espera que ela muitas vezes não vai acontecer. Então, eu estou me iludindo e também, de certo modo, justificando as ações que eu poderia ter enquanto indivíduo para alterar a minha realidade onde estou inserido. É daí que vem do local para o global. Porque se cada um, no contexto onde está inserido, o senhor onde está inserido, eu onde estou inserida, cada um de nós, nos locais onde estiver inserido, pensar dessa forma, como posso criar valor? Claro. Você provavelmente vai abrir caminhos para fazer a diferença. Sim. No meu local. Aonde você está. E isso expande. Isso, entende? Isso vai expandindo. Então, é essa, assim... E daí ele cria lá uma Kiguchi, lá em 1930, uma organização, uma ONG, né? Que é a Sociedade Criadora de Valores Humanos, que na época começa com professores, porque ele era professor, e depois expande daí para a sociedade civil em geral, e é onde vão as pessoas para suas vidas, aplicando isso em suas vidas, expandindo para levar a paz, para acabar com a guerra, porque aquele que consegue criar valor na sua vida diária, onde está, e ele consegue... Dar um valor na vida do outro. Ele vai valorizar o outro, porque ele é ancorado na filosofia da dignidade do outro, ele consegue enxergar a dignidade do outro. Sim. E ele não é uma pessoa que vai trabalhar para promover a guerra, ou para destruir a vida, ou para criar bomba, ou para não sei o quê, ou para não sei o quê. E é para aceitar a diferença, né? Isso. Aceitar a diferença. E compreender que existe a diferença e não okay. E tá tudo bem. Tudo você bem. ser diferente de mim. E tá tudo bem você pensar diferente de mim. Exatamente. Né? Desde que haja um respeito Isso, nós não mútuo. precisamos guerrear, não tem porquê. Entende? Uma coisa assim mais do âmbito da lógica, da razão, né? Da consciência. Sim. De ser um ser pensante. E menos de ser um animal que quer Isso. fazer... obter uma caça, né? Isso. Ganhar na marra e tal. Então, é nesse sentido que eu digo ao senhor que eu tenho propósito, né? Claro. Então, a minha pesquisa, ela vai arrumar para algo que eu gostaria de criar valor para aliviar um pouco essa carga que está posta dentro das escolas. Isso não depende de criança, entende, professor? Eu não preciso que as pessoas mudem de religião. Não. Eu não tenho a intenção de evangelizar, catequizar, entende? Não é esse o propósito. É criar valor para a gente poder viver bem nesse mundo. É o bem viver. Viver em paz. Sim. Não ter guerras. Sim, sim. Respeito. Isso. Valores elevados, né? Que considera a dignidade do outro. E o respeito ao outro. E tudo que vem por ali, porque quando vai por esse caminho, só vai indo por coisas assim boas, né? Nesse sentido, né? E daí, o que é o seu mestrado? Porque eu não estava na sua banca, né? Eu não estava, não. Lá no mestrado, eu sou de cidades educadoras com o professor Auxili. Tá, né? Isso. E a gente vai na perspectiva também agora das cidades que não, educam... do mestrado antes. Depois a gente vai pro doutorado. Não, mas ainda... Eu não estou no doutorado, ainda estou no... Ah, tá. Então assim, tá trazendo para ti, assim, para você entender, né? Tá. Hoje tem uma perspectiva das cidades que educam e transformam, né? Então, o que aconteceu lá no mestrado? No mestrado, é trazer uma nova consciência de que essa aprendizagem, essa aquisição do conhecimento... ela não se dá única e exclusivamente no contexto formal da escola. Claro. Isso é uma quebra de paradigma, porque até então se está construído historicamente que é somente no contexto formal que vão ocorrer a verdadeira aprendizagem. A escola detém o saber. Isso. Né? Que é uma então, cascata. A gente traz uma desconstrução, mas ao fazê-lo, ao trazer isso, essa quebra de paradigma,
Eu não estou dizendo que não há valor na escola. Lógico, Então, essa lógico. é uma questão que precisa ser bem clara. O problema é a palavra só, né? Isso. Só a escola traz o Isso. conhecimento. Não, a escola traz o conhecimento, mas não só. Isso. Afinal de contas, pô, quando você aprende, quando você é criança, a lavar uma louça, Tá é aprendendo. um conhecimento. É, né? tá adquirindo conhecimento. Então, para nós, enquanto professores, educadores, olhar para os alunos que estão diante de nós, no meu caso, lá as crianças, e compreender, para iniciar o meu trabalho, de que esses saberes dos quais ela aprende lavando a louça na casa, e outros mais no contexto de uma realidade vivida, no contexto informal, não formal, Sim. também contribui para as aprendizagens que ela vai desenvolver dentro do contexto formal. Claro. Então, eu pesquiso lá fora o que vai contribuir e que traz para dentro da escola um novo sentido. Isso muda a forma de eu olhar para esse aluno. Sim. Entende? Porque ele não vem para mim vazio, assim como a Adriane não chega vazia no mestrado. Isso o Paulo Freire já falava 700 anos atrás, né? Entende? Mas isso precisa ser... porque ele O tempo fala que é inteiro. que nem o professor Luciano, mas meu Deus, não leram meu livro. É que... Ele falou esses dias essa expressão. Eu achei muito legal, porque é bem isso. Está sendo falado. É a mesma coisa, Makiguchi também falou lá em 1930. Pois é. E não foi ouvido. Entende? Então, parece que tem coisas que elas levam tempo para alcançar essa assimilação. É porque também existe um outro lado de pessoas que Sim. querem fazer a bomba atômica. Isso. Que Então, esse tipo de pensamento que você está trazendo, que vai melhorar os seres humanos, não é interessante. Sim. Né? Ele não vai dar o Meixandai lá, né? Porque se você pensar direitinho, né? Isso o Paulo Freire falava com muita clareza, assim. Se você pensar direito, você muito provavelmente não vai aceitar o estado de coisas nas quais nos encontramos, né? Tipo, qualquer governo, seja municipal, estadual, federal, você começa a apontar o dedo e falar, opa, e daí, quem é que são as pessoas que têm muito dinheiro, os detentores do capital, e você começa, Então, para todo mundo que manda, quanto menos as pessoas souberem, melhor. É, mais ou menos isso. E aí, então, eu fiz o trabalho nesse sentido. Só que como eu sou da infantil, eu direcionei, então, o meu trabalho, a minha investigação na área da infantil. Mas com os professores do infantil ou com as crianças? Com os professores. Eu pesquisei ali e eu fui fazer o trabalho que foi investigar esse contexto, esse entorno que as crianças lá naquelas escolas, foram 8 que eu escolhi para pesquisar, esse entorno onde elas andam quando elas não estão na escola, para descobrir quais eram os elementos que tinham ali em torno daquelas crianças, daquele contexto escolar, que poderiam educar, gerar aprendizagem nelas. Sim, que legal. E aí eu fiz muita foto para depois agora aprender que elas mentem a foto. Para aprender que existem filtros. Né? Que a foto às vezes não revela toda, né? Mas foi bem importante isso, sabe? Aí eu fiz as imagens, fui lá pesquisar, né? Andei, passei bastante lá pelos espaços. E aí, com o meu olhar de professor também, porque eu também sou um professor, Claro. olhar da experiência de quem vive o chão da sala de aula, pensar que tipo de proposta pedagógica o educador, o professor, no contexto formal, pode criar para atrelar essa relação com o não formal. E com o informal. Que ele precisa saber da comunidade para... Isso. Então, eu crio uma aproximação entre a família e a escola muito mais do que um dia lá no ano que se cria o Dia da Família na escola. Certo. Não é isso que eu estou falando. É uma outra forma de você entender que a família pode vir à escola e a escola pode ir à família, à comunidade. Sim. Então, aí eu vou trabalhar essa questão na perspectiva apresentada por Tidia Bernet, né, que são os teóricos ali que daí eu fui... Nortear a pesquisa. Isso, que vão fundamentar, e outros mais, né? Que vão trazendo essas questões para chamar o olhar do educador para um outro modo de ele olhar esse aluno que está diante dele. Porque muitas coisas, nós que somos professores lá no chão da sala, a gente olha para a criança e muitas coisas que nós não temos resposta imediata ali na nossa frente se encontram num outro espaço, que é no espaço informal, onde ela vive, né? E essas vivências e o que é experimentado por essa criança e os saberes que ela constrói nesse processo ali, ele vai lá na escola evidenciar.
E às vezes a escola não aproveita, né? Isso. Para o bem e para o mal, né? E daí as crianças que também são bem estimuladas, que os pais levam, né, para explorar esse contexto não formal, que tem essas oportunidades. Claro. Não são todos que vão ter. Mas quando essas crianças elas são bem estimuladas e ela vem para a escola, muitas vezes o alto habilidades ele vai sofrer. Ou mesmo uma criança que é um pouquinho mais agitada, não precisa ser altas habilidades. Isso, mas eu dou exemplo, né? Ele começa num processo de sofrimento, porque ele não é compreendido esse contexto que é além do muro da escola. Isso. Sabe que tem uma professora na pedagogia? Não, ela está nas artes agora, da Uninter. A Regiane, ela fez mestrado junto comigo. Uhum. Há muitas luas atrás, né? Eu fiz mestrado em 2008, né? E na época tinha câmera digital, mas ela não era muito comum e tal. E ela fez o seguinte, ela foi para uma periferia, para uma comunidade, e deu uma câmera para cada criança, para elas retratarem a vida. Quero que vocês retratem a vida. Acho que tinha 7, 8 anos, não vou lembrar, né? 2008 para cá faz tempo, né? E essas crianças, elas trouxeram as fotos. Aí o que é a vida? Aí para um menino, a vida é soltar pipa. Para outro menino, a vida é o lixão. Você vê. Aí você vê como é que ele se enxerga a partir da foto. Que interessante, né? Revelador. E daí, se o professor faz, né, atrelando com o seu trabalho, se o professor faz uma coisa dessa e pede para os alunos retratarem como é a sua vida, esse professor pode, sabe, pensar coisas diferentes, tentar atrelar e tal, né? Perfeito. Isso é muito rico. Pô, demais, demais. Porque eu penso assim, mesmo até eu comentei já, mesmo dentro agora a gente aí, mestrado, doutorado, né? Eu acho triste se eu passar pelo mestrado e os professores que trabalharam comigo não saber quem eu sou. Sim. Você entende o que eu quero dizer, sim, professor? Para mim há um esvaziamento ali. Entende? Porque eu não encontro as pessoas por acaso. Isso é uma questão de crença. Eu entendo que eu não encontro por acaso. Porque o senhor vê que coisa interessante. Ali no mestrado, na metade do curso do mestrado, mudou o meu orientador. Quem que era antes? Era a Sueli. Era a Sueli. Uhum. No final do ano, nós fomos surpreendidos com a notícia que tinha mudado, né? Uhum. E mudou. E nessa mudança, muita gente se rebelou. Eu quero o meu, né? Mas a instituição precisou mudar. O porquê é dela, o motivo é dela. Ela deve saber por que está fazendo. Isso não cabe a mim. A questão é que muitas pessoas não aceitaram essa mudança, ficaram ali, né? Eu entendo o lado delas, o apego, a dependência emocional que se cria, as relações, né? Eu consigo entender o coração delas. Mas o que eu quero dizer assim é que quando no cenário há uma alteração, que houve uma alteração nesse cenário. Sim. Até grande, né? No primeiro ano do meu curso, eu estava lá com a professora Sueli e tal. Então, eu tinha esse cenário. De repente, muda. Quando vem a notícia que me anuncia que muda, eu entendo que vem alguém necessário ao que eu vou precisar. É um saber que está com essa pessoa. Sim, sim. Que é o que o Nova diz, o Alvin diz também. O professor Moser fala lá da primeira pessoa, que a aprendizagem é em primeira pessoa. É que algo naquela pessoa é um saber que está com ela e que a minha vida necessita. Então, eu a encontro. Isso. Entende, professor? Como não é obra do acaso eu ter o senhor como professor, eu lhe encontro na vida, porque há um motivo que eu encontro. Tem algo ali que o senhor vai agregar aquilo que eu vou precisar desenvolver. Sim. Então, veja, quando houve alteração na mudança do quadro, veio para mim, pela primeira vez veio para minha relação, para o meu universo, para o meu cenário da Adriane, vem o professor Luiz Fernando, que é o que entrou lá na época, que eu me lembro, assim, que agora não estou lembrando. O Alceli, o André. O André também foi ali que entrou? Veja. Foram eles 3, eu acho. Foram os 3? Acho que o André também. Não, esses 3 sim. Você tem certeza que foi? Tenho certeza, tu pensa que tinha mais um. Então, porque eu não estou lembrando bem, mas veja, só esses 3 vamos pegar. Só esses 3 professores que entraram. O que eles trouxeram para a minha vida que eu precisava, que é marcante na minha escrita, lá até na minha dissertação, e agora pro doutorado, é incrível. Sim. Porque eu, antes de entrar pro doutorado, ali que eu fiz o intervalinho, que eu falei que a Sara entrou, eu cursei a disciplina
Especial, como é que chama? Isolada? Para vocês é ou isolada ou optativa. Isolada é para quem não está no programa. É regime especial. Isso, mas é isolada, né? Né? Isolada. Então, aí eu fui e cursei primeiro essa disciplina. Do Luiz. Porque me chamou a atenção a questão do humanismo ali, né? Educação, humanismo, ética. Tecnologia e ética. Isso. Então me chamou já, botei o olho naquilo ali e era o Luiz, entendeu? E aí, antes de entrar para o doutorado e para trazer o meu projeto. E o que ele trouxe ali, que ele nem sabe a dimensão, porque as pessoas nunca vão entender a dimensão, justamente porque ela ocorre em primeira pessoa, como fala o professor Moser. Assim como tem uma pessoa do lado que fez a mesma aula e não serviu para nada. Não disse nada a ele, aquilo ali. Aquilo não disse nada, né? E pra você disse tudo. Nossa, quando ele traz o Sartre, quando ele traz... Entende? Então, assim... E o Luiz é bem filósofo, né? Então, ele é um filósofo... mas ele traz, eu acho que ele não sabe que traz, fazia parte do currículo dele ali para ele, né? Tem que cumprir aquilo ali na disciplina dele, pelo que ele se propõe a desenvolver ali. Mas, para mim, entende? É significativo demais. Entende? Ele me modifica. Sim. Eu saí da disciplina desse professor modificada. E numa dimensão, assim, que ele me trouxe os elementos que eu precisava para eu dar continuidade, então, e agora no projeto do doutorado. Ou veja, se eu não cruzo com esse professor, eu não saio, Adriane, que eu estou aqui diante de você hoje. Claro. Mas agora o teu orientador, então, é o Luiz. Não. A disciplina lá é o Alceli. O Alceli veio, então, no caso, saiu a Sueli, que era a minha orientadora, vem o Alceli, que também é a questão magnífica, porque ele é um geógrafo, né? Sim, ele é da geografia. E eu fui o quê na pesquisa do mestrado? O território. Claro. A cidade, né? Entende? Então, a minha vida, o que eu ia desenvolver, ela pedia a presença desse professor. Que interessante isso, né? E eu consigo olhar essas modificações que se alteram e extrair o valor naquilo que o professor proporciona com as leituras que ele traz, Sim. que daí o Alceli traz um direcionamento de leituras específicas. Claro. Entende? E o próprio professor André também, que ele trouxe a questão da contemporaneidade para mim, que foi uma coisa que me marcou muito. Lá na hora antropoceno, né? É na hora lá que faz... Antes de fazer a defesa, como chama aquele... Qualificação. A qualificação. Ali foi marcante, entende? Então, o André ali. Tá? E, então, assim, o que eu quero dizer é que eu consigo extrair, entende? Dos professores aquilo que eles trazem e é rico para mim. Entende, professor? Então, isso agrega na minha vida, no meu desenvolvimento, na minha formação. Porque eu não estou ali para olhar... Quem está ali para olhar o defeito desse, o defeito daquele, ele não vai criar valor. É o que eu estou te falando. Porque nem eu não sou perfeita, ninguém é. Sim. Todos nós vamos ter defeitos, vamos ter imperfeições, que é do humano, mas com um olhar direcionado para criar valor é totalmente diferente. Sim, que daí você foca, você coloca a luz naquilo que vai te ajudar e não naquilo que pode te atrapalhar. Isso. E é muito bom, professor, e eu estou muito feliz, então, por poder estar... E o que é a tua pesquisa de doutorado agora? É que você está bem no meio, né? Eu estou no meio agora, né? Então, assim, está meio assim, né? Mas o que você pode falar pra gente da pesquisa do doutorado, por enquanto? Pode mudar e tal. Aí daqui a 1 ano e meio eu te entrevisto de novo e mudou tudo. Tudo bem, tudo bem. Mas agora, neste momento, o que está acontecendo? Eu estou focada nessa pesquisa, que ela vai ser assim, que é um desafio. Ela é um desafio assim... Porque eu consigo te ajudar se você admitir que você tem um problema. Certo. Se você diz que você não tem um problema, eu não consigo te ajudar. Que é a base da psicanálise, por exemplo, também. Né? Não é verdade? É. Então, se eu quiser ajudar dentro do contexto de gestão, eu vou pesquisar o contexto de gestão e gestão de sala de aula. As dificuldades que estão postas ali. Para os professores. E diretores, coordenadores na gestão, para lidar. Então... Você está focando a gestão... A gestão de sala de aula e a gestão da escola. Ao mesmo tempo? É porque o que eu quero trazer vai ajudar na questão de soluções de problemas. Mas É uma ferramenta, professor, que eu vou trazer. Entendi. E ela vai ajudar num âmbito muito grande, né? Então, o gestor, ele é um professor. Em geral, ele é um professor. É um professor. Né? Por isso. Então, eu estou dentro do contexto de professores, né?
Mas a base é a gestão da sala de aula. Para empoderar esse professor e esse gestor para que ele consiga lidar com questões que ainda estão lá à espera de... Soluções. Isso. Então, mediação de conflitos. eu estou em contexto de solução de problemas, a minha pesquisa. Que legal. E eu trago uma ferramenta, né? E eu vou perseguir esse objetivo, esse propósito, né? Bem legal. Daí você vai tentar bater nesses dois problemas. Tanto a gestão, que é uma coisa, quanto a sala de aula, que é outra coisa. Mas as duas lidam com gestão de pessoas, né? Elas têm problemas. Sim. É os problemas que eu vou lidar. Entende? Os problemas que elas encontram, o profissional. Não é com o diretor em si, é os problemas que o professor encontra, que ele reclama, que é que nem eu te falei. Tipo o aluno que não presta atenção, esse tipo de problema? Mas por que será que ele não presta? Então nós vamos investigar. Para chegar naquilo que precisa ser compreendido para resolver a questão. Poxa, bem legal, bem interessante, assim, a postura, né? A jeito de... É porque, como eu lhe falei, eu não vou só ler a realidade, entende? Eu não vou só ler ela. Dizer que é ruim. Você vai alterá-la. Eu dizer que é ruim, dizer que isso aí nós já sabemos, né? Isso aí, para esse discurso a gente já... né? O meu é o que vou fazer para mudar. Sim. É outra vibe, digamos, né? E assim, você tem que entender também os limites, né? Porque tem certas coisas que dá para mudar, certas coisas que não dá para mudar. Também mas daí eles vão ser os protagonistas. Isso, exatamente. Eles vão ser, eu dou a ferramenta. Isso. Pô, bem bacana. Mas pesquisa científica, né? Não, lógico, né? Científica. Lógico. Né? Aí eu quero usar ou não é uma opção deles. Sim. Você só vai... Entende? Distribuir e tal. Isso. Eu trago essa possibilidade. E você está pensando em fazer um projeto piloto em alguma escola ou ainda nem pensou nisso? Então, aí agora é que eu acho que talvez eu encontre alguma dificuldade, porque assim, eu dizer que eu estou com dificuldade aqui, pode muitas pessoas achar que está dizendo que não é competente. Não. E não é nada disso, não. né? É um caminho para solucionar problemas que ainda não estão solucionados. Lógico. Né? Novas possibilidades. Considerando o contexto histórico, mudanças presentes, é uma nova realidade que está sendo posta cada vez maior para nós aí, como professor, né? Então, eu quero, assim, contribuir nesse sentido para poder aliviar essa carga que pesa, que a gente ouve, essa narrativa que a gente ouve e que a gente não ignora. Sim. Como existente, como uma verdade existente, e que a gente pensa, então, como posso fazer para ajudar de alguma forma nesse processo ali. Como que a minha atuação pode modificar aquele ambiente. Aquela realidade. Porque a gente, é como aquele Ângelo falou ali, né? Aquele dia que ele estava naquela reunião do início do ano ali da CAPES. Ele é o chefe da CAPES, então, né? ele fez uma fala ali que muito me toca, porque é o que eu estou pesquisando. Nossa, o jeito que ele falou... Nossa, ele é demais, né? Eu lembro que eu escrevi e mandei para minha namorada. Ela tá fazendo doutorado, né? Eu falei, olha... quando ele fala assim... Deixa eu ver se é a mesma fala, né? Às vezes é outra. Que ele fala que... Quando eu leio uma pesquisa de doutorado, eu espero alguma coisa que mude o ambiente. Se for para ler uma coisa que eu já sei, não é um doutorado, não preciso disso. Isso. Né? Essa frase foi muito boa, né? Ele é ótimo. Inclusive, eu usei ela várias vezes depois dessa. Eu dou os créditos. Sim, ele é ótimo, né? Mandou muito bem. E eu me identifiquei muito com ele. Eu não viria... Veja que eu estou te falando de encontrar as pessoas, né? A vida encontra. Sim. Né? Então, como eu tenho esse sentimento, esse desejo de fazer a pesquisa nesse sentido, eu não viria no presencial do dia 8. Mas ia ser online, né? Pois é, mas aí tipo assim, entendeu? Aí eu quis vir. Sim. Tinha uma coisa ali para mim. Comida. Né, professor? Porque depois tinha o coffee break, então... E essa fala, assim, ela valeu o dia. Ele falou muito Entende? bem. Porque se identifica com aquilo que você já acredita, né? Ele fortalece teu modo de pensar e de agir. E dá uma postura científica àquilo que você estava pensando, né? Isso. Porque foi muito científico. Ele falou, olha... Foi científico. Precisa mudar o mundo, porque senão... Para que a pessoa está gastando 4 anos da vida dela, numa universidade pública gastando dinheiro público, numa universidade particular como a nossa, gastando o próprio dinheiro para fazer uma coisa que não muda nenhuma realidade. Isso. Então eu tenho gratidão pelos professores, porque eu sou professora, sim, né? Sim. Então eu quero ajudar. Eu quero de alguma forma assim encontrar uma maneira, né,
de oferecer uma ferramenta, algo que possibilite a esse profissional se empoderar ainda mais do que ele já é, porque estar diante da sala no contexto atual, ela pede muita força, coragem, né, para esses profissionais. Sim. E dar essa valorização para o docente que é merecida, né? Entende? Pela luta que os docentes vêm fazendo. Então, eu tenho certeza, assim, que na parte do que nós, digamos assim, é contexto formal agora, né? Não estou mais no informal e no formal. Mas lá no formal, que também está dentro da cidade, está o contexto formal, né? Sim. Então, melhorar ainda mais essa questão. Claro. Nossa, isso vai ser muito bom. Então, eu penso dessa forma, entende, professor? Não, e é bem legal, assim, porque tem uma coisa que eu sempre pergunto pro pessoal no final da entrevista, que já tá acabando, a gente tem 5 minutos só. Nossa, passou rápido. Pois é, o tempo voa quando estamos nos divertindo. Que é o seguinte, como você já terminou o mestrado, eu não vou perguntar do doutorado, mas do mestrado. O que o mestrado mudou na sua vida profissional e o que o mestrado mudou na sua vida pessoal? Difícil essa, né? Vamos lá. Difícil, né? Ele me traz um chamamento muito de uma responsabilidade maior de poder melhorar o meu fazer, né? O meu fazer. E também, ao mesmo tempo, poder contribuir para quem está em torno, ali onde eu estou inserida, que nem eu falei, né? De alguma forma, eu tento criar um valor naquilo ali. E muitos professores lá na localidade onde eu estou, elas muito vêm para mim, assim, entende? Daí você vira um farol, teve né? professora que até, inclusive, aplicou esse do livro, que eu lancei o livro. Então, elas aplicaram, de levar a criança para um espaço fora, fazer uma proposta. Então, tudo isso, ele chama uma mudança, né? No pensamento, numa forma de olhar. Então, nesse sentido, é muito rico. Na questão até financeira, até eu ia comentar, Sim. Porque eu mal formei e abriu lá que a gente tem a progressão funcional. Então, eu formei em março, em abril, abriu o edital de progressão, aí até o professor Luciano, falei, né, preciso do diploma, Eu lembro disso. Preciso, por favor, porque lá constava no edital que tinha que ter o diploma. Que precisava o diploma, pensa, antes podia ser o histórico, né? Sim, né? Porque não, o diploma, lá às vezes, dizia leva um o diploma, e daí conseguimos no tempo fazer o diploma. Eu lembro disso numa reunião de colegiado, Isso. do Luciano pedindo, olha, vamos agilizar tudo para... E eu consegui, e o meu salário ficou sendo mais alto a nível de professor de fim de carreira com mestrado. Sim, daí é bom pra aposentadoria, e lá, né? na minha cidade, no caso, eu na infantil sou a primeira com mestrado. Nossa! Porque eu perguntei lá para a CEMED, a secretaria, né? Uhum. Quantos já tem com mestrado? Não, você é a primeira. Caramba, que legal isso! Então, isso é uma grande conquista que inspira outras pessoas. Né? Eu desejo inspirar outros professores. Você acaba, como eu disse antes, você acaba virando um farol, né? E eu gosto Todo de mundo inspirar. olha e fala, eu quero chegar lá, ó. Isso. E elas mandam para mim, Adri, eu quero. E agora vai abrir lá. Eu incentivo, vão estudar. Claro. Vai abrir o mestrado lá. Vai abrir uma proposta lá que a prefeitura está vendo, que é uma parceria, tá para abrir. Vamos fazendo projeto de pesquisa. Claro. Falei assim, né? Incentivo as pessoas. Porque eu legal, acho que isso né? é importante. E assim, quanto mais as pessoas estudam, elas rendem na sala de aula de outro jeito. Eu lembro quando eu fiz mestrado, eu virei outro professor. Eu era um bom professor, mas depois do mestrado eu virei muito melhor. A visão amplia muito, né? Demais, né? Que você está aqui... Muito. Cada aula que você assiste tem um cabedal de conhecimento gigantesco. Sim. Né? Porque os professores também sabem muita coisa, né? E daí eles... E querem falar, né? Tudo que sabem. Sim. Né? Porque daí tem esse lado também, como eu brinco com os alunos, que toda aula de mestrado, o professor que vai dar aula tem certeza absoluta que a única coisa que você faz na vida é aquela disciplina. E eu tenho 2 disciplinas e uma ignora a outra. Então, quando eu dou aula de filosofia da tecnologia, eu tenho certeza que você não tem mais nada para fazer. Só essa disciplina. Nem a minha outra disciplina, que é de meios de comunicação, que é de tarde. Então, é isso. Por isso, a quantidade de informação é gigantesca, né? Sim. E é difícil você não se modificar quando você faz mestrado e depois doutorado. Modifica muito. Muito mesmo. Né? Você vira outra pessoa. Mas, virando outra pessoa ou não, eu preciso encerrar essa entrevista. Ok. Isso é muito triste, porque a vida passa muito rápido, né? Quando as pessoas estão aqui se divertindo, passa muito rápido. Mas queria agradecer, Adriane, de verdade. Espero que o pessoal lá na sua cidade
curta essa entrevista e que divulgue e que mais pessoas façam mestrado, como você, né? Que pode ver que foi uma grande diferença na sua vida, né? Sim. E eu é que agradeço a oportunidade. Então tá. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem você vai ter outra pessoa legal, bacana, interessante para falar de educação e novas tecnologias. Até lá!